Bom dia, irmãos. Vamos dar início a este culto, dia 14 de junho de 2020, culto matutino, na Igreja Batista Regular em Jardim Amazonas. Teremos agora um prelúdio. Peço que os amados vamos baixar as nossas frontes. Nesse momento, vamos estar elevando nossos pensamentos ao nosso Deus. Soberano Deus, Santo Pai, nós queremos, ó Deus, te ser grato, ó Pai, por esta manhã. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. E, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja, ó Pai Santo, nesse instante, abençoando o teu povo. Ó Deus, para que possamos juntos louvar e engrandecer o seu santo nome nesta manhã. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu te oro e agradeço. Amém. Amados, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 46 e estaremos lendo o verso 1 ao 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuejem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no seio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Branda nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termos à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos com o nosso irmão Jairo Freire, oração de louvor. Soberano Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, nesse momento, te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por tua imensa bondade em nossas vidas, tua imensa misericórdia em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido nosso alimento espiritual. Te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso com a tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor conhece nossos corações. O Senhor é o único que pode sarar nossas dores, curar nossas feridas. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter nos ajudado até aqui. E nós somos eternamente gratos pela tua imensa bondade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem direcionado a tua igreja nos caminhos certos. Te agradecemos, Senhor, pelos líderes dessa igreja que têm ido pelo caminho certo, que o Senhor tem
abençoado a vida de cada um. Nós somos gratos por isso. Nós te louvamos também, Senhor, por ter nos sustentado na tua sã doutrina. Nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de estar entoando louvores a ti, lendo tua palavra e te rendendo graças sempre. E é assim que nós te oramos, agradecidos pelo teu Filho Jesus Cristo. Amém. Recitação do tema da nossa igreja para este ano. A nossa missão como igreja. Teremos agora um hino de louvor, o hino 329 do HCC, Sou Feliz com Jesus.
Vamos louvar com o hino 289, Não Temerei. Sombras que a noite impõe, vem trazer-me receio sem fim. Não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Posso confiar, Deus poder vai me dar, eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Rei é Jesus, Ele tudo conduz, dia e noite comigo está. Minha alma dei ao controle do Rei, descanso me dará. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Uma oração de intercessão com o nosso irmão Pedro Carapiá. Grandioso Deus, maravilhoso e misericordioso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelas inúmeras misericórdias derramadas sobre o Teu povo. Venham interceder, Senhor, neste momento, pela liderança da igreja, que o Senhor possa estar concedendo graça e entendimento a eles. Venham orar também pelo retorno do pastor Gemiro, que o Senhor possa estar conduzindo ele em paz e dando sabedoria, entendimento e intrepidez a ele na retomada do seu ministério aqui. Venham orar também, Senhor, pela retomada das atividades, que nós, teu povo, possamos te honrar e te glorificar, Senhor. Esta é a oração que eu faço nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Faremos agora a leitura em Mateus, capítulo 10, o verso 29 ao 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não se vende 2 pardais por um asa, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros,
até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temeis, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 349 do cantor cristão. Ricas promessas. Agora teremos a palavra do nosso Deus com o nosso pastor oficial, pastor Admiro Raimundo Filho. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos para compartilharmos a palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a abrir vossas Bíblias para o livro de Lucas, Lucas capítulo 7, onde nós leremos os versículos de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10, diz assim o texto sagrado: tendo concluído todas suas palavras,
dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Queridos, vamos nesse momento falar com Deus, rogar-lhe a sua ajuda, a sua graça para esse tempo em torno da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado a Deus pela noite, pelo repouso de sono que tivemos, e obrigado, ó Pai, por essa disposição renovada de estarmos, ó Deus, diante da Tua palavra para aprendermos com ela. Nós sabemos, Pai, que isso é fruto da ação do Teu Espírito Santo em nós, e pedimos, Pai, que Ele nos valhe agora, abrindo as nossas mentes e corações para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que tem feito e sido em nossas vidas, ó Pai. E que, mais uma vez, rogamos que a Tua palavra possa achar um lugar especial em nossas vidas. Em nome de Cristo, nós gratos oramos. Amém. Muito bem, queridos, nessa manhã eu queria vos falar sobre elementos que são compatíveis com a genuína fé. Pensando um pouco nesse tema, elementos que são compatíveis com a genuína fé, conforme registro, para introduzir isso, conforme registro de Miqueias 6, em resposta à controvérsia que Deus apresentava contra o seu povo, ele, o povo do Senhor, replica com sinceridade aparente, através de 3 perguntas específicas e de intensidade crescendo, quer dizer, as perguntas de intensidade crescente. A primeira pergunta é: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Miqueias 6, 7. Como falamos, não havia sinceridade nessa réplica por parte do povo. Mesmo assim, ela serve muito bem para introduzir o tema dessa homilia, elementos que são compatíveis com a genuína fé. O povo queria saber quais eram os elementos ou ações que deveriam então acompanhar a fé que eles demonstrariam ao se apresentar e se inclinar
diante do Deus excelso. Então eles queriam saber como eles iam lá em demonstração de fé se apresentar perante o Deus excelso, se inclinar perante ele, e eles queriam saber então quais eram os elementos que deveriam acompanhar essa demonstração de fé. O que eles deveriam levar, como eles deveriam fazer essa apresentação, o que deveria estar incluída, não é? Envolvida nessa apresentação e nessa inclinação, não é? Que eles então fariam ali perante o Deus excelso. Há uma pergunta não verdadeira, Deus responde em verdade. E ele responde: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso está no versículo 8. Que pratiques a justiça, isso é, que vivas corretamente em relação ao seu próximo, na sociedade, na política e nos negócios. Que ames a misericórdia, isso é, que exibas aquela qualidade de benevolência incessante que se observa no Senhor e vem do Senhor. E terceiro, que andes humildemente com o teu Deus, isto é, que tenhas humildade e devoção para com Deus através de sua fé. Tais elementos são compatíveis com a fé e, portanto, são aceitáveis diante de Deus. Então, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Então, esses elementos deveriam estar contidos, né? Ou presentes na demonstração de fé que aquele povo, então, iria fazer. E pensando em elementos compatíveis com a fé e, portanto, aceitáveis diante de Deus, eu creio que essa narrativa registrada aqui pelo evangelista Lucas tem muito a nos dizer. Nos evangelhos e no livro de Atos, os centuriões romanos são apresentados como homens íntegros, como homens retos, de bom caráter. São assim que eles são apresentados nos livros de Lucas, nos evangelhos. E os anciãos judeus não tinham afeição alguma pelos romanos. É bom que se diga. Pelos romanos em geral. E muito menos, não é? Muito menos por um soldado romano. No entanto, foram os anciãos judeus que recomendaram esse oficial romano a Jesus. A fé desse centurião era notável. Sobretudo, irmãos, porque ele era um gentil e um soldado romano, treinado para ser autossuficiente. Era assim que os soldados romanos eram treinados para serem suficientes ou autossuficientes. Quem sabe ele tenha um motivo dessa fé, não é? Quem sabe ele tenha chegado ao seu conhecimento aquele evento onde Jesus cura à distância o filho de um oficial do rei. João 4, 46 a 54. Quem sabe tenha chegado a esse conhecimento que Jesus, à distância, havia curado então o filho de um oficial do rei. Ou quem sabe ouvira falar por boca de outros romanos dos muitos milagres apresentados por Jesus. Uma coisa é certa: as informações sobre Jesus que lhe chegaram serviram como um gatilho que lhe ativou a fé, nesse momento onde um dos seus servos se via à beira da morte. E com isso em mente, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês essa manhã na seguinte proposta: os elementos em torno da atitude desse centurião eram compatíveis com a genuína fé. Então, os elementos em torno da atitude desse centurião eram compatíveis com a fé. E quais são os elementos em torno da atitude desse centurião que eram compatíveis com a fé? Eu quero pensar com vocês em pelo menos 3 elementos
em torno da atitude desse centurião que eram compatíveis com a fé. A primeira nos vem dos versículos de 1 a 5, quero que você acompanhe aí, Lucas 7, versículos de 1 a 5, onde nós pensaremos no primeiro elemento em torno da atitude desse centurião, que era compatível e é compatível com a fé. Então, de 1 a 5, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer, ou o primeiro elemento em torno da atitude desse centurião, que era compatível com a genuína fé, é a solidariedade. A solidariedade é compatível com a fé. Esse estrangeiro soldado, como nós falamos, treinado para ser autossuficiente, era alguém solidário, era alguém que se importava com outros, não somente com outros da sua raça. Podemos ver isso pela construção da sinagoga, a construção da sinagoga de Cafarnaum. Então, aqui os anciões disseram: olha, ele é amigo do nosso povo. Não é? Além de ser amigo, ele construiu, não é, a nossa sinagoga. Dificilmente, ou diferentemente de muitos romanos, ele se solidarizava com os judeus. Sua solidariedade também pode ser vista por uma atitude incomum. Ele está preocupado ali, ele tem uma estima especial por um dos seus liderados, por um dos seus servos que estava à beira da morte. Se a gente procurar compreender mais o contexto, não é, dos romanos, nós vamos ver que há algo em comum aqui. Não era comum, não é, um centurião ele se importar tanto assim, ele ter atitudes como esse centurião demonstrou aqui que teve. Então ele se solidarizou então, com esse seu servo, e o texto diz que ele estimava muito, que estava à beira da morte. Então ele demonstra que se importava com aquele servo, não queria que ele morresse. E assim envia anciãos dos judeus a Jesus, a fim de que rogue pela vida do seu servo. Queridos, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Franz Kafka é o autor desse pensamento. Se esse centurião não adotou, esse centurião definitivamente ele não adotou o pensamento daquela escola filosófica estoica, os estoicos, né? Que os estoicos então pregavam o afastamento da dor dos outros. Então esse centurião ele não adota o pensamento estoico de se afastar da dor dos outros. A dor e a necessidade dos outros fazia com que ele se aproximasse. E temos dois exemplos disso nessa narrativa. Me lembro de ouvir um certo líder dizer que, e até com uma forma de querer me aconselhar, na época ainda muito mais jovem do que sou, e ele dizia assim: olha, a melhor maneira do pastor agir é ficando a uma distância segura dos problemas dos membros da igreja. Quando eu cumprimento alguém, seja no começo do culto ali, ou seja no término do culto, quando estou à porta, e a pessoa então ensaia a dizer, e eu pergunto, está tudo bem, e a pessoa ensaia a dizer, ameaça a dizer que não está, e quando ela começa a dizer, eu já digo: vamos orar. Vamos orar por isso. E ele dizia para mim, e com isso eu evito muitos problemas.
Eu não me envolvo com os problemas dos outros. Queridos, eu fico pensando, se um colega, se um pastor age dessa maneira, que exemplo, não é? E os seus liderados, como estão? Eu que não era ovelha dele, não é? Eu era um colega que estava visitando. Ele disse isso. Imagine, meus queridos irmãos, as suas ovelhas, a instrução que ele não dá, não é? Para as suas ovelhas, como elas devem tratar os outros. Certamente é um pensamento estoico adotado aqui. Certamente ele adotou o pensamento estoico, né? Se afastar da dor dos outros. Amados, Cristo nos ensinou, ele nos ensinou a solidariedade. Cristo nos ensinou a solidariedade. Nós vemos que a atitude dele para com os seus servos, seus discípulos, era totalmente diferente, né? Ele nos ensinou a solidariedade, não é? Basta pensarmos como ele agia em relação aos seus discípulos. A Bíblia mesmo diz, tendo amado os seus, os amou até o fim. João 13:1. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Não é? Então foram aqueles anos do ministério do Senhor, foram anos de cuidado, anos se importando com os seus discípulos. Isso foi até o fim da sua vida terrena. Quando ele os viu em meio de um mar revolto, ele acalmou a tempestade. Com medo, ansiosos, não é? E ali debatendo sobre assuntos secundários, ele socorreu, ele os ajudou. Me lembro que, não muito depois, de quando eles desceram ali do Monte da Transfiguração, ele viu ali os saduceus, os saduceus ou os sacerdotes, não me lembro agora, discutindo com os discípulos, e Jesus então já se aproxima e diz: o que vocês estão discutindo com eles? Se mostrando solidário aos discípulos, não é? Não deixando jamais eles sozinhos. E o que pensar, irmãos, daquele momento, não é? Onde o Senhor os encontra ali depois da sua morte, não é? E naquele período depois de ressurreição ali, onde ele encontra os seus discípulos amedrontados ali, presos, trancafiados, com medo então dos judeus. Então Jesus vem a eles e ministra paz. Paz seja convosco. Era mais do que uma saudação, era uma ministração ao coração daqueles homens temerosos. Queridos, com isso eu quero dizer o seguinte: a solidariedade, ela é compatível, perfeitamente compatível com a fé cristã. Outro elemento em torno da atitude desse centurião, que verdadeiramente é compatível com a fé, com a genuína fé, nos vem dos versículos 6 e 7. Vamos para os versículos 6 e 7 desse texto. Diz assim: então Jesus foi com ele, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Queridos, com isso em mente, eu quero pensar na humildade. A humildade é compatível com a fé cristã. Além da solidariedade, me impressiona a humildade desse homem. Imagine um oficial romano dizer a um pobre rabino judeu que não é digno
de tê-lo em sua casa. Isso é algo impensável, isso seria algo impensável, algo inimaginável. Quer dizer, um oficial romano falando para um simples rabino judeu: olha, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. O oposto poderia até ser feito. Né? Olha, você não é digno de que eu vá à tua casa, você não é digno de me receber na sua casa. Não é? Então, o oposto poderia até ser feito, mas dificilmente. O que vemos aqui é algo totalmente atípico. Mas o fato é que é impressionante a atitude desse homem, a humildade desse homem. Então fala para aquele rabino judeu que ele, não é, romano, não é digno de tê-lo em sua casa. Os romanos não eram conhecidos por demonstrar humildade, não eram conhecidos, especificamente com os judeus. Então, os romanos, eles eram pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Não era típico do romano, então, demonstrar essa humildade, e principalmente com um judeu. Foi por não se sentir digno, olha ainda mais. Então, ele primeiro envia ali os anciãos para rogarem para o seu servo a Jesus, e depois, quando Jesus se aproxima, ele envia amigos seus dizendo: olha, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Quando ele se aproximava da residência: olha, Senhor, eu não sou digno, foi por isso que eu não fui ter contigo. Não é? Foi por isso que eu não fui ter contigo, para rogar para o meu servo, porque eu não sou digno. Ele não tinha ido pessoalmente, ele disse para Jesus que ele não tinha ido pessoalmente ter com Jesus, né? Por se sentir indigno. Não é? Então, primeiro ele pede aos anciãos que o fizesse por ele, e agora ele pede então a esses amigos que novamente vão lá e falar: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. O filósofo, historiador, poeta, diplomata, músico de origem florentina, do Renascimento, Nicolau Maquiavel, ele disse: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Esse centurião tinha poder, mas, como podemos ver, esse poder não o corrompeu, fazendo dele uma pessoa pior. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. A palavra resiste aqui de Tiago 4,6 é se colocar contra alguém em uma batalha. É se opor a alguém, é se colocar contra alguém em uma batalha. Então, é isso que essa palavra resiste quer dizer. É se colocar contra alguém em uma batalha. E falamos sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é verdade. Mas se Deus é contra nós, quem será a nosso favor? Quem vai compensar, então, essa oposição? Se Deus é contra nós, quem será a nosso favor? Nós não somos nada. Não somos melhores do que ninguém. Se Cristo não tivesse olhado para nós com seu olhar de misericórdia, nós ainda estávamos no mais denso lamaçal, na mais densa escuridão, no mais denso lamaçal do pecado. Nós precisamos afirmar que nós somos iguaizinhos aos demais homens. Simplesmente nós achamos graça diante de Deus. Estão lembrados daquela história que Jesus contou do publicano, do fariseu e do publicano?
né? Do fariseu e do publicano que descem ali ao templo para orar. O fariseu não é de pé e falava de si para si, enquanto aquele humilde homem, ele nem ousava levantar os olhos ao céu. O primeiro, o fariseu, dizia: eu te dou graça porque eu não sou como os demais homens. Lista alguns poucos pecados e diz: olha, eu não sou como os demais homens. Já o outro, inclinado, com o rosto em terra, não ousava nem levantar os olhos e dizia: Senhor, sê propício a mim, miserável pecador. Queridos, nós somos iguaizinhos aos demais homens. Se não praticamos alguns pecados, praticamos outros, os que nos colocam na condição de pecadores. Regenerados sim, mas ainda pecadores. Pecadores que acharam graça diante de Deus. Com isso, eu não vejo como podemos erguer, levantar a nossa cabeça de maneira orgulhosa. A humildade não só é compatível com a fé cristã, ela é uma evidência dessa. A humildade, ela é fundamental, não é? Ela é prova de regeneração, mesmo porque sem humildade para reconhecer quem é e o estado que é, não se vá a Cristo. Os sãos não precisam de médico. Ora essa, ninguém é são. A questão é que nem todos têm a humildade de reconhecer que são doentes. Bem-aventurados os humildes. Ou seja, para reconhecer sua situação de penúria. Meus queridos, e isso nos acompanha a vida fora como cristãos. Nós continuamos não sendo nada, por mais que temos tudo em Cristo, o temos por sua graça e misericórdia e amor. Mas em nós mesmos, nós não somos nada. Somos por Cristo e em Cristo. Nada fora e além dele, ou sem ele. A humildade não é só compatível com a fé cristã, é uma evidência dela. Mas outro elemento em torno da atitude desse centurião, que é compatível com a genuína fé, nos vem os versículos 8 e 10. Os versículos 8 e 10. Vamos a ele. 8 e 10. Diz assim, de 8 a 10. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amados, outro elemento em torno da atitude desse centurião, que é compatível com a genuína fé, é a autoridade. Ou seja, a autoridade ou reconhecimento dessa é compatível com a fé. Autoridade ou reconhecimento dessa é compatível com a fé. A palavra-chave em Lucas 7, 8 é também. E aparece igualmente em Mateus 8, 9. O oficial viu uma semelhança entre a forma de comandar os seus soldados e de Jesus exercer sua autoridade sobre as enfermidades. E pelo fato de ambos estarem sujeitos à autoridade, tinham o direito de exercê-la. Tudo o que precisava fazer era dar uma ordem. E essa seria executada. Olha, eu também tenho servos. Eu falo, faz, e ele faz. Vai, ele vai. Vem, ele vem. Tudo o que tinha que fazer era dar uma ordem. Ele tinha uma clara noção do que era autoridade.
fé esse homem demonstrou. Não é para menos que Jesus tenha ficado admirado, dizendo, olha, eu nem em Israel encontrei tamanha fé. Esse romano, apesar de não possuir tantas instruções espirituais, possuía uma grande fé na palavra de Deus. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade faze essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Marcos 11, 27 a 28. É chocante ver esses principais sacerdotes questionando a autoridade de Jesus e um estrangeiro que tinha tudo para não reconhecê-la, reconhecendo. É chocante, o contraste é chocante. Quer dizer, entre esse texto e o texto de Marcos que eu acabei de ler. Aqui, um homem que tinha tudo, um estrangeiro, um gentio, não é? Que pouco conhecimento tinha, não conhecia a lei, não sabia a história de Israel, como o judeu sabia. A história de Israel com Deus. E esse homem, apesar de tudo, de ser também um soldado criado para ser, não é, uma pessoa fria, indiferente, mas esse homem então demonstrando, na verdade, reconhecendo a autoridade de Jesus. Quando aqueles sacerdotes questionavam a autoridade do Mestre. Queridos, hoje nós temos uma responsabilidade muito maior em relação à autoridade de Cristo. Tanto sobre as nossas vidas, nós temos uma responsabilidade maior, tanto em relação à igreja e tudo mais. Hoje, nós temos a Bíblia inteira para estudar, para nos informar, para nos ensinar. Temos mais de 2000 anos de história eclesiástica, com a qual podemos e devemos aprender. A história eclesiástica está aí para nos dar testemunho. Tentar divorciar o Cristo Salvador do Cristo Senhor é impossível. É impossível fazer essa separação. E muitas vezes se procura fazer essa separação. A igreja não é nossa. Nós não somos de nós mesmos. A igreja não é nossa, é de Cristo. Ele tem total autoridade sobre ela. Pensemos, por exemplo, nas 7 cartas, a 7 do Apocalipse ali, enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo tem autoridade, a igreja é dele. Não é nossa, não é do homem. Queridos, será que os crentes do século XXI têm uma noção tão acurada da autoridade de Jesus como esse centurião romano demonstra ter? Não questionamos a autoridade de Cristo muitas vezes com palavras. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum cristão, em todos esses anos de vida cristã, eu nunca vi nenhum cristão dizendo que Cristo não tem autoridade. Eu nunca vi. Muitas vezes eu vejo, o que eu vejo é eles cantando essa autoridade. Tu és soberano, não é? E cantando sobre essa autoridade. É isso que eu tenho visto. Então, não questionamos a autoridade de Cristo com palavras, mas questionamos com ações que contrariam a sua palavra. O reconhecimento da autoridade de Cristo é, sem sombra de dúvida, não só compatível com a fé, ou a genuína fé, é imprescindível a genuína fé.
E com isso, irmãos, em mente, como eu havia falado, os elementos em torno da atitude desse centurião eram compatíveis com a genuína fé. A solidariedade é compatível com a genuína fé. Não, meus queridos irmãos, aquela atitude dos estoicos, não é? Que se separa, que se isola, que se afasta da dor dos outros. Ainda que muitos não saibam, parece que adotaram então essa filosofia, não é? Do pensamento estoico. Se afastam da dor dos outros, não se aproximam quando os outros estão em aperto e em dificuldade. Eu tive a grata satisfação de ver Cristo do meu lado através de muitos irmãos recentemente. Pessoas que se solidarizaram. Estão comigo todos os dias. Agradeço a Deus pelas vossas vidas. Eu senti essa solidariedade sendo aplicada. E eu espero retribuir, eu espero que continuemos solidários, porque isso é compatível com a fé cristã. A humildade é compatível com a fé cristã. Nós não somos ninguém. Nós somos, não é? Alguém disse que o evangelismo ou missões é um mendigo dizendo a outro onde encontrou pão. Não é? Mas nós não somos ninguém à parte de Cristo. Se somos alguma coisa, somos por Ele, pelo que Ele fez por nós. Mas isso não nos dá o direito de crescermos, não é? E de querermos ser maior do que ninguém. Nós somos servos. Lembrando que Paulo diz, nós somos servos através de quem crestes. Mas nós somos servos. E a autoridade reconhecida, ou o reconhecimento dessa, é compatível com a fé cristã. Meus queridos, que nós pensemos na nossa fé. Pensemos se elementos como esse, que são tão compatíveis com a fé cristã, por que não dizer tão necessárias à fé cristã, estão, então, incluídas, não é? Fazem parte da nossa fé. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo nessa homilia. Obrigado por esse tempo em torno da Tua Palavra. Dá, ó Deus, que possamos aplicá-la para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe, dando-vos um dia na presença dEle, um bom almoço e logo mais orarmos para que possamos estar juntos, cultuando o nosso Deus com a mesma alegria, com a mesma determinação, com o mesmo zelo, com o mesmo temor, com o mesmo amor. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Teremos um louvor e assim estaremos encerrando a programação desta manhã. Que Deus nos abençoe.